presente do futuro, desafios da formação e do trabalho pedagógico em múltiplos tempos e espaços. Eu construí um texto sobre a contemporaneidade da ideia de escola e do nosso papel como professores na construção e no cotidiano da escola. Entretanto, julguei importante principiar abordando a questão da formação universitária dos professores, reportando minha própria história das universidades e da estrutura das aulas na universidade. Sabemos que quando o estudante chega do ensino médio, ele tende a estranhar a maneira como a universidade se organiza e, fundamentalmente, o modo pelo qual os professores constroem suas aulas. A partir disso, eu me proponho a falar um pouco da origem histórica das universidades na Baixa Idade Média, do modo pelo qual elas consolidaram sua estrutura e funcionamento e as heranças que recebemos dessa trajetória. Antes de tudo, a palavra universidade é muito ligada à perspectiva de corporação de ofícios. As corporações medievais eram associações que visavam facultar a prática das diferentes profissões urbanas, além de estabelecer também critérios para a autorização da entrada naquele específico ramo do mercado de trabalho. As corporações se organizavam em categorias profissionais divididas como mestres, companheiros e aprendizes, onde os primeiros eram aqueles que tinham pleno domínio da profissão e os últimos eram os que estariam aprendendo. Ora, as universidades surgem como uma corporação de ofícios das escolas municipais que desde o século XI se organizaram nos burgos. Pode-se, portanto, dizer que as universidades que surgem no século XII e se consolidam na Europa no século XIII eram agrupamentos urbanos, corporações de ofícios que tinham o conhecimento como sua matéria, como seu objeto. Bem, as universidades foram criadas, duas universidades foram criadas e disputam a primazia para saber quem seria a primeira. A Universidade de Paris foi engendrada a partir de uma corporação de professores e recebia alunos muito jovens, a partir dos 14 anos, o que correspondia ao público que ia naquela época para as escolas municipais. E a Universidade de Bolonha foi criada como uma corporação de estudantes, na defesa dos interesses estudantis. Os alunos de Bolonha eram mais velhos, tinham entre 18 e 25 anos, e era do corpo estudantil que decorria a eleição do corpo diretivo da universidade, incluindo seu reitor. Note-se que as universidades surgiram sob o dístico da autonomia. Tratava-se de uma autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Ninguém, nem mesmo o clero, estava autorizado a dizer o que deveria ensinar um professor universitário. Ele tinha o que passou a ser chamado de liberdade de cátedra. As universidades nasceram ora espontaneamente, como foi o caso de Paris e de Bolonha, ora por migração, como foi o caso da Universidade de Cambridge, que se constituiu como uma dissidência da Universidade de Oxford, ora pela intervenção do papado e da realeza, como foi o caso das universidades de Salamanca e de Coimbra. De todo modo, tendo por finalidade o estudo comum e o debate, a universidade apresentava-se como consequência do desenvolvimento das escolas municipais, com novos métodos didáticos, do aumento do conhecimento em virtude da maior tradução de obras gregas e, finalmente, da nova feição urbano-comercial adquirida pela sociedade do período. A esse respeito, Jacques Le Goff sublinha que o século XIII é o século das universidades porque o século XIII é o século das corporações. A lição era o momento no qual o professor lia o texto e o ditava para seus estudantes. Tratava-se de uma prática necessária, já que os livros, sendo ainda manuscritos naquele início do século XIII, eram muito caros. Além de tudo, a própria exposição do professor à lição se firmava como um conteúdo a ser posteriormente discutido em aula. Em seguida, o professor lançava as problematizações postas em relação à temática que desenvolvera. Tratava-se agora da questão, a qual se seguia a fase conhecida como disputa. A disputa era um debate em torno do problema intelectual colocado pelo mestre. Só há universidade onde houver um problema intelectual a ser resolvido. Esse era o método das aulas das recém-criadas universidades.
Além de firmar uma função pública para o pensamento, com o surgimento da função de professor universitário, que inaugura, segundo Legoff, a acepção de intelectual, as universidades desenham um novo estatuto para a função de professor, uma função que, a partir dali, passará a ter uma reputação acrescida, já que se aproximaria do ofício do sacerdote. Atraindo mestres e estudantes das mais variadas regiões, as universidades rapidamente converteram-se em centros de estudo nos quais o saudável sopro do debate, da discussão e da crítica fazia delas focos irradiadores da cultura, de ideias e até de uma nova sociabilidade docente que então nascia. Partilhando o conhecimento produzido e contribuindo para irradiá-lo, professores e alunos se tornaram, nesse espírito associativo, objeto de um novo código, cujas leis pretendiam ser autonomamente fixadas no contexto da corporação universitária. É assim que a nova instituição abre caminho, ainda no século XIII, para um novo modelo de mestre de pensador. A função do ensino é comparada à arte da pregação. É como se o intelectual universitário disputasse na arena pública com o pároco da aldeia. Qual era o conhecimento ensinado? As ditas 7 artes liberais, compostas pelo trivium, gramática, retórica e dialética, e quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. O trivium era o conjunto mais ensinado na faculdade que iniciava todos os estudos, a faculdade de artes, da qual se depreendiam e se bifurcavam os demais cursos universitários, que eram direito, medicina e teologia. Os estudos demonstram que havia uma grande prevalência de jovens de estratos nobres, especialmente nos cursos de direito. Já os cursos de teologia e mesmo de medicina contavam com muitos integrantes de camadas médias da sociedade. O termo colégio significou, entre os séculos XIII e XIV, asilo para estudantes pobres, mantidos próximos às universidades por ordens religiosas. Então, os estudantes da universidade que vinham de outros lugares abrigavam-se em alojamentos que eram mantidos pelo próprio clero, os quais tinham como finalidade oferecer-lhes alimentação e moradia. Os colégios, então, não eram, a princípio, instituições de ensino, mas neles havia a regulamentação de uma ordem disciplinar que repartia horários de se levantar, de se deitar e de se alimentar. Foi no início do século XV que tais instituições passaram a adquirir um caráter formativo. Organizam-se mediante rigoroso sistema disciplinar, absolutamente distinto de seus antecedentes medievais e caracterizados pela proposta explícita de aliar instrução e moralização. Os colégios, com o passar do tempo, vieram a constituir células autônomas, em larga medida formadas por uma elite de estudantes. Os humanistas preferiam ir ali ministrar seu ensino, já que, nas palavras de Jacques Verger, se lhes oferecia um ambiente que correspondia muito melhor do que as antigas faculdades às suas concepções pedagógicas. Antônio Nova já afirmou que o moderno modelo escolar surgiu em 2 etapas. Primeiramente, entre os séculos XVI e XVII, este se configurou como um método com a organização de procedimentos didáticos a serem utilizados nos modos de ensinar e depois, desde o final do século XVIII, o mesmo modelo ganharia contornos políticos e se passaria a projetar pela escola a formação para a cidadania. O método desenhado desde o princípio da Idade Moderna não foi imediatamente espraiado. Ele existiu primeiramente nos colégios religiosos e teria sido irradiado para todas as escolas apenas no final do século XIX. A escolarização moderna, desde o seu princípio, seja como for, tinha por objetivo instruir e civilizar. Trata-se de uma escola que reparte conhecimentos de maneira sequencial e hierarquizada, dividindo em horários o tempo das aulas. Fixou-se com isso uma temporalidade outra. O espaço da escola é distribuído em classes, o tempo escolar é fixado em horários e as salas de aula serão compostas por alunos que possuíam idades semelhantes e nível similar de conhecimento. Pode-se dizer que o direito à educação na modernidade se estrutura a partir dali mediante 3 gerações.
Em um primeiro momento, a compreensão do direito à educação significava que todas as pessoas, e em especial crianças e jovens, deveriam ter direito ao acesso à escolarização. Tratava-se da democratização do ensino como extensão das oportunidades de frequência à escola. Para tanto, foi necessário expandir as possibilidades de instrução para todos e para todas. Esse movimento percorreu todo o período que vai, em todos os países do dito Ocidente, pelo menos do final do século XVIII ao final do século XX. Logo se percebeu, entretanto, que a escola que se democratizava não cumpria seus objetivos de ensinar as coisas a todas as pessoas. Surge, então, uma nova acepção de democracia na escola. Passa-se a compreender a democratização de ensino como a abertura das relações entre professores e alunos. A segunda geração de direitos educacionais surge progressivamente a partir de meados do século XIX e teve seu ponto máximo ao longo da primeira metade do século XX, quando o movimento da Escola Nova procurou inscrever a escolarização na lógica do que se julgava ser, então, a inovação. A criança no centro, a ênfase dos métodos em detrimento do conteúdo, o recurso a uma razão psicológica e não mais à ordem lógica da apresentação do conhecimento e, consequentemente, a recusa do mecanismo de transmissão do saber, em nome daquilo que Dewey caracterizava como reconstrução da experiência e que foi cristalizado posteriormente como construção do conhecimento. Tratava-se de compreender o direito à educação agora, nessa segunda geração, como direito a um ensino de qualidade. Finalmente, uma terceira geração de direitos é construída a partir do final do século passado e passa exatamente nessa encruzilhada dos tempos por uma inflexão do que poderia ser compreendido como o repertório contemporâneo das narrativas de ensino. O currículo, enquanto fabricação social, é também ele um conjunto de narrativas, expressando um determinado cânone do saber. Aparece aqui o tema da diversidade, da pluralidade cultural e das identidades. Passa-se a criticar a matriz eurocêntrica da organização curricular, o fato de os conteúdos escolares tomarem a visão das camadas dominantes como única referência legitimada, além de se denunciar que os saberes que a escola transmite serem saberes escritos por homens brancos e, em geral, europeus. Busca-se, a partir de agora, a legitimação de outras culturas. No caso latino-americano, as culturas dos povos originários, a cultura dos povos indígenas e as culturas dos povos afrodescendentes. São, portanto, agora paradigmas em competição na lógica da organização do currículo. Trata-se de um conhecimento decolonial que deveria, em princípio, fugir do eurocentrismo. Fala-se em epistemologias do sul global. Se nós retomarmos essa categorização do direito à educação como uma conquista que se deu em 3 temporalidades diferenciadas, nós teremos de reconhecer que a primeira geração de direitos se inscreveu na disputa pela educação nacional. O firmamento dos modernos Estados nacionais exigiu a construção de narrativas nacionais capazes de estruturar o sentimento pátrio, edificar a cidadania e suas práticas. Ora, o nacionalismo dessa escola, firmada pela tradição, foi a tônica do currículo celebrado pelos sistemas escolares. Já a segunda geração de direitos recolheu-se ao interior da sala de aula para refletir sobre seus métodos com a finalidade de conferir liberdade ao educando. Com isso, a força do Estado-nação é substituída pelo vigor do localismo. A liberdade inscreve-se em um território, e esse território é local. A despeito do fato dos arautos da Escola Nova, especialmente no Brasil, reforçarem muito o aspecto político da educação escolar como ferramenta de construção da cidadania, as práticas escola-novistas foram, sobretudo, práticas locais. Passava-se, em alguma medida, da tônica do nacional para o reforço do local. Por sua vez, a terceira geração de direitos, inscrevendo-se na questão da diversidade das múltiplas identidades culturais, aponta em direção a um mundo global, a um cosmopolitismo de valores e de saberes. Esse ainda é um momento contemporâneo, portanto, a situação está em aberto.
as narrativas dos currículos tendem a ser deslocadas, substituindo o cânone ocidental clássico, europeu, branco e masculino, como se diz, por um novo paradigma de conhecimento. Trata-se agora de um conhecimento que até esse momento foi um saber deslegitimado, desvalorizado e desautorizado. A questão que se coloca é a seguinte: seria, entretanto, o saber ocidental clássico algo a ser sumariamente descartável? Seria válido substituir o dogmatismo de um cânone pelo dogmatismo de outro que a ele se contrapõe? Trata-se, de todo modo, da redefinição das fronteiras do conhecimento ensinado. São saberes e práticas em disputa. De um certo modo, estamos todos inscritos nesse dilema. Como pensar, a partir disso, a formação de professores para a educação democrática? A Europa, de fato, produziu o colonialismo, mas construiu também a tese dos direitos humanos, que é inclusiva e generosa. A Europa produziu genocídios, não se nega isso, mas, por outro lado, as principais democracias do planeta também estão lá situadas. Para trabalhar a questão da formação dos professores à luz da ideia de democracia, ponderarei agora sobre o tema do estudo como um elemento constitutivo da profissionalidade do professor. A ideia de estudo, como contraposta à noção de resultados do processo formativo, institui-se como um elemento fundante da própria caracterização do aprendizado. Nessa direção, procuraremos tematizar o tempo do estudo e seu lugar no processo de ensinar e aprender. Todos esses assuntos, democracia, formação de professores, o estudo e a relação professor-aluno, agregam aspectos que podem ser mobilizados para perfilhar o tema apresentado para ser trabalhado na presente conferência. É importante destacar também a contextualização do meu lugar de fala como docente de uma universidade pública paulista e brasileira nesse tempo pós-pandemia. A Covid-19 alterou profundamente a lógica da educação, porque alterou profundamente a lógica da convivência e da sociabilidade. Por ser assim, novas estratégias didáticas foram introduzidas, houve um alargamento do uso das novas tecnologias digitais, houve aprendizado nas formas de lidar com a educação à distância. Enfim, houve um deslocamento nas formas de ensinar e de aprender. Cabe indagar o quanto dessa experiência pode ser mobilizado para se pensar o currículo no período que se segue à pandemia. Voltamos nós ao ponto de partida ou estamos em outro lugar que prevê a incorporação daquela experiência? Toda essa discussão, como não poderia deixar de ser, é inserida no debate sobre o que é a escola justa como objeto de estudo, pensando nas possibilidades e nos limites institucionais perante o desafio de se minimizar, no âmbito da escolarização, as desigualdades que fraturam o tecido societário. Por esse motivo, o emprego da noção de escola justa é palavra de ordem que pode ser operatória, tanto no plano das relações pedagógicas, quanto no tocante a um necessário ativismo militante da política educacional. A própria formação de professores tem uma carga simbólica e valorativa muito forte. Por formação, trata-se sim de transmitir um legado cultural que envolve alguma gama sistematizada de saberes e de conteúdos, mas trata-se também de lidar com a transmissão de heranças de valores e de atitudes inscritos nos modos e nas maneiras pelas quais a sociedade pensa a si própria e pensa o comportamento social e público das pessoas que, no limite, habitarão esse mundo comum. Antes de abordarmos a relação entre a busca de uma escola justa e a construção democrática de uma escolarização pautada por novas narrativas inscritas na organização curricular, vamos refletir sobre o que pode ser considerado parcialmente a herança do tempo da pandemia, mas não só. Ou seja, o que o uso pedagógico das novas tecnologias digitais trouxe de implicação para os nossos modos de dar aula. Sendo assim, ensinar a ensinar hoje requer que se atente para os modos de aprender. Primeiramente, ensinar hoje não é a mesma coisa que ensinar há 20 anos atrás. Trata-se, no presente momento, de desenvolver habilidades de pesquisa e, sobretudo, práticas de estudo
que venham a facultar ao sujeito a facilidade em relação a um acesso direto ao conhecimento. É preciso ensinar o estudante a procurar os conteúdos mais confiáveis nesse vastíssimo repositório da cultura digital. A meu ver, para filtrar os saberes mais verossímeis em um mar de informações que a internet proporciona, será imprescindível o desenvolvimento de práticas de pesquisa no sentido clássico, mas também, sobretudo, de algo que praticamente não se fala, ou seja, as práticas de estudo. No livro organizado por Fernando Bárcena, Maximiliano Valério Lopes e Jorge La Roça, na Espanha, sob o título Elogio do Estudo, obra que foi traduzida para o português pela editora Autêntica em 2023, um conjunto muito abalizado de autores do campo da filosofia de educação reflete sobre o que significa estudar na universidade, quais os procedimentos necessários para as práticas de estudo e quais suas implicações intelectuais. O estudar é, nessa obra, apresentado por seus vários autores como um exercício voltado para o cuidado do mundo e para o ocupar-se do mundo, buscando, evidentemente, o conhecimento do mundo. Trata-se do estudo como um gesto. A pessoa se retira e se refugia em uma prática de leitura e de escrita, suspendendo o tempo comum e ingressando em uma nova temporalidade. Como diz Carlos Scliar, o estudo é uma palavra que vem do latim de studium, que quer dizer afã, aficção ou empenho, mas, sobretudo, desvelo ou afeto por algo, por alguém, uma disposição espiritual e corporal realizada livremente. Surge nesse registro o evidente enlace entre a prática de estudar e a escola, uma afinidade ou associação estreita entre estudo, concentração, perseverança, esforço, trabalho e persistência. Para que haja estudo, é fundamental que o tempo seja reservado para isso. Trata-se, nesse caso, de um estilo de vida, no qual o tempo é simultaneamente liberado e ocupado em uma movimentação e ação institucional da escola que transforma o ócio em estudo, que transforma o tempo livre, portanto, em trabalho escolar. O estudo, então, como destaca Fernando Bárcena, impõe-se como uma forma de existir, criando um mundo ordenado, mas cuja finalidade jamais será alcançada. Assim, não há uma correlação direta entre ensinar e aprender. Entre estudar e aprender. O estudo tem uma finalidade que estaria, inclusive, para além do aprendizado. Trata-se de uma maneira de viver, algo que possibilita que a conversação entre as gerações prossiga ao longo do tempo. Por meio do acesso a um repertório em virtude do estudo, o sujeito se compraz com a fruição do legado do passado, a partir do qual pode reinventar o tempo presente. Ao ensinar nosso aluno a estudar, a escola converte as coisas em matérias de estudo. Para tanto, contudo, o professor deve levar ele próprio uma vida estudiosa, ocupando seu tempo livre com leituras, tomando notas, relendo suas anotações e seus livros. Trabalhando a ideia de estudo ou meditando sobre as relações entre professores e estudantes, o grande desafio que se coloca nesse período pós-pandemia para as escolas e também para as universidades é o de se refletir sobre o que vem a ser uma educação de qualidade. E o que é uma escola de qualidade? O primeiro sinal de qualidade significa, como eu já procurei observar anteriormente, sua abrangência pública, no sentido de receber parcelas de todos os estratos sociais provenientes de toda a sociedade. Uma escola boa, sendo assim, é aquela que não recusa as crianças pobres ou ditas difíceis. Por definição, portanto, uma escola boa tem que ser uma escola onde caibam todas as crianças. A escola será tão mais democrática quanto mais for extensiva às camadas majoritárias da população. Não há democratização de ensino sem a extensão das oportunidades escolares para abarcar um conjunto cada vez mais amplo de crianças e de jovens de todos os espectros da sociedade. Como já destacava Azanha em seus trabalhos, a democratização do ensino será um simulacro se ela não contemplar a expansão da frequência à escolarização para o maior contingente possível de crianças e de jovens. Há um pressuposto político na ideia de democracia quando aplicada à realidade escolar.
Não se trata, portanto, de um debate técnico, nem sequer pedagógico. Colocar todas as crianças na escola e todos os jovens na universidade é um postulado político. Mas não basta ser pública para a escola ter qualidade. Uma boa escola é aquela que é percebida por seus alunos como uma instituição justa, instigante e acolhedora. Mais do que isso, uma escola de qualidade é aquela que valoriza seus profissionais, que investe em seus profissionais, que possibilita que professores e técnicos da educação sejam os artífices do projeto político e pedagógico da escola. Uma escola boa é ainda uma escola que dialoga com os avanços científicos e tecnológicos de seu tempo. Daí a necessidade de tornar as ferramentas da internet efetivamente uma realidade da vida escolar. É preciso, hoje mais do que nunca, enfrentar, incorporando na sala de aula as novas plataformas digitais do conhecimento, com inúmeros desafios que a vida atual coloca para a escola. E ela precisa responder a isso. Porém, uma escola de qualidade também é a instituição que valoriza os conteúdos clássicos do saber. Conteúdos clássicos que provêm de várias orientações, que provêm de vários lugares. É preciso conhecer os diversos campos das humanidades, é preciso conhecer as ciências naturais, é imprescindível ter um domínio pleno da língua portuguesa e da linguagem matemática. É imprescindível que haja na escola apropriação dos saberes recolhidos por aqueles que nos antecederam, que vieram antes de nós e que integram, por ser assim, uma dada tradição do conhecimento. Esse repertório precisa ser revisto e atualizado de tempos em tempos. Hoje, ele precisa incorporar as referências aos povos que foram historicamente subjugados e, portanto, ele precisa se transformar. Mas é preciso ainda que, com novos conteúdos agregados aos anteriores, a construção de um ensino sólido, crítico e criativo que se move em um mundo comum, o qual, para ser transformado, precisa ser bem conhecido. A formação de professores, por sua vez, precisa interagir com a formação dos estudantes, de modo a preparar as gerações jovens para esse lugar público de formação das crianças e dos adolescentes. Caminhando para a conclusão, a escola como instituição será, portanto, avaliada pela história à luz dos seguintes critérios: sua abrangência pública, ou seja, a quantas pessoas ela faculta o direito à educação, a maneira como ela dialoga com os avanços científicos e técnicos de seu tempo, os modos pelos quais ela faz e refaz sua própria cultura escolar, entendida esta como cultura produzida no interior da escola, mas ao mesmo tempo como um processo de transposição didática de conhecimentos valorizados pela sociedade, em virtude do fato dos saberes escolares versarem sobre conteúdos adultos do saber, e, por fim, seleção social, política e pedagógica do que vale a pena ser ensinado como recorte disciplinar, mediante a necessária crença na formação para o preparo ético, que conferirá às novas gerações uma educação a um só tempo sólida do ponto de vista dos saberes e íntegra no que tange aos valores. Uma boa escola passa necessariamente pelo que poderíamos compreender como o manejo dos códigos do mundo letrado e do mundo digital. Não basta agora para a escolarização o domínio exclusivo da cultura letrada no suporte do códice. É necessário migrar para o conhecimento também das telas e de seus significados. É imprescindível ser hábil para navegar pela grande enciclopédia digital que ordena uma biblioteca praticamente sem fronteiras. Cabe aos educadores mobilizarem o repertório de conhecimento, as chaves conceituais e as ferramentas analíticas que isso pode trazer a eles. Novas formas de ensinar, novos métodos de aprendizagem, tudo isso pode ser vislumbrado pelo acesso das gerações jovens ao mundo capitaneado pela internet. Novo aborda ainda o compromisso público que o educador precisa ter no tocante à inovação, com um caráter inclusivo e com apelo à diversidade em termos de seus princípios e valores. Reportando-se ao debate francês, Novo assume a perspectiva de que a profissão de professor não se define exclusivamente pela visão republicana
segundo a qual o bom professor é fundamentalmente aquele capaz de transmitir o saber. Não, esse elemento é imprescindível, sem dúvida, mas não é suficiente. Existiria, segundo Nova, um conhecimento profissional docente que nasce a um só tempo das identidades das pessoas, das práticas partilhadas por elas e dos rituais que se constituem na ação de educar. Nas palavras de Nova, ensinamos aquilo que somos e naquilo que somos se encontra muito daquilo que ensinamos. O fato é que, como apontam alguns autores do debate educacional contemporâneo, temos a contraposição entre o paradigma de ensino e o paradigma da aprendizagem. Para Biesta, por exemplo, o professor é necessariamente alguém que traz algo de novo para a relação pedagógica, algo que não estava ali de antemão. Seria uma falsa inovação fazer com que o ensino possa se inscrever exclusivamente na aprendizagem. Na mesma direção, Machlin e Simmons assinalam que, na escola, sempre há alguma coisa sobre a mesa. Ao ensinar, lidamos com alguma coisa que é externa à nossa própria personalidade de educador e que também é exterior à figura do aluno. O conhecimento escolar é essa matéria, esse algo da sociedade posto em jogo ou executado em jogo. Dizem os mesmos autores que o que a escola faz é trazer algo para o jogo. Por isso mesmo, a escola lida com regras que são no limite intrínsecas a seu ritual próprio, as regras do jogo a ser jogado ali. A escola transforma as coisas em matérias de estudo, e essa operação é toda dela como instituição. Colocar as coisas em jogo é destacá-las do seu uso corriqueiro para conferir a elas um novo significado. Assim, quando a escola trabalha um texto, por exemplo, ele é ao mesmo tempo separado de sua função original e apropriado como objeto de estudo para um novo uso, ou seja, algo é posto em jogo. Nesse sentido, atuar na formação de professores corresponde a se comprometer com um mundo comum no qual estarão em jogo tanto a educação das novas gerações quanto a preservação de legados culturais para os quais elas serão formadas, seja para agregar algo a esse mundo comum, seja para renová-lo. A criação do mundo novo será dada necessariamente por aqueles sujeitos que se apropriarem devidamente do mundo antigo, que aparecerá a seus olhos como algo que professores e professoras colocam sobre a mesa e põem em jogo para novos usos. Essa é a magia da docência do magistério. Esse será o ofício de todos e todas vocês. De um certo modo, nas escolas e nas universidades, somos todos artesãos compondo a tessitura de fios e narrativas. Daí minha crença de que ponderar sobre a formação de professores nos dias que correm é a um só tempo meditar sobre a relação mestre-discípulo, enfrentar o tema de estudo e refletir sobre a ideia de democracia e de direito à educação. Assim, respondendo ao desafio inicial da relação entre universidade, escola e democracia, eu penso que a universidade tem um papel formativo fundamental na construção do diálogo entre culturas, em direção à formação de uma sociedade inclusiva e democrática por meio do lugar público da escolarização. Eu agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, eu sublinho o quanto eu me sinto honrada por ter podido proferir essas palavras para vocês. Muito obrigada.